Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um compartilhamento de ideias dentro do conteúdo que nós estamos estudando, que é a geografia da população. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o que são indicadores sociais. Então, com vocês, professor Cadu, disciplina Geografia, vamos que vamos. Indicadores sociais, né, são os meios utilizados para designar os países como sendo ricos e em desenvolvimento ou, né, pobres. Com isso, organismos internacionais analisam, alguns países seguindo alguns critérios, né? Então, seja, o principal objetivo dos indicadores sociais é identificar qual o nível de desenvolvimento socioeconômico de um país. A gente vai observar depois que tem uma grande organização por detrás desses indicadores, onde ele estabelece aí essa classificação de países desenvolvidos e países não desenvolvidos, ok? Ou chamados ricos e pobres. Então vamos aos critérios de cada que são levados em considerações para fazer análise do indicador social. O primeiro dele é a expectativa de vida, né? Que é a média de anos de vida de uma pessoa em um determinado país. Por exemplo, no Brasil, na década de 40, a expectativa de vida girava em torno dos 45 anos. Em 2018, essa média passou a ser de 76 anos. O que isso significa? Significa que na década de 40, acessos a meios, como serviços de saúde, saneamento básico, que é a questão de água tratada, esgoto, tratado, a questão das vacinas, isso era pouco disponível para a população, né? Era escasso esse tipo de serviço, e nesses últimos 78 anos, nos últimos 80 anos, nós tivemos uma boa evolução da prestação desse tipo de serviço, que contribuiu aí com a longevidade das pessoas. Então, a expectativa de vida é o número médio de anos de vida esperados para um recém-nascido, mantido o padrão de mortalidade existente em determinado espaço geográfico no ano considerado, e expressa a longevidade da população. Ou seja, quanto maior a expectativa de vida da população, isso quer dizer que o país está se desenvolvendo, economicamente e socialmente. Taxa de mortalidade corresponde ao número de pessoas que morreram durante o ano, o número total de óbitos por 1.000 habitantes na população residente em determinado espaço geográfico no ano considerado. Expressa a intensidade com a qual a mortalidade atua sobre determinada população. A taxa bruta de mortalidade é influenciada pela estrutura da população quanto à idade e ao sexo. Taxa de mortalidade infantil também é outro indicador muito importante, na hora de fazer essa análise do desenvolvimento social de um país. Em suma, a taxa de mortalidade infantil é um indicador sobre a quantidade de bebês que vão a óbito antes de completar o primeiro ano de vida. Ela é calculada a partir da comparação entre o número de crianças que morreram a cada 1.000 nascidas vivas por determinado período. É a mesma coisa, que o indicador com os outros indicadores. Entretanto, que leva em consideração o número de crianças que nascem vivas, porque existem aquelas que nascem, já sem vida. No Brasil, a taxa ela vem diminuindo ao longo do tempo. No ano 2000,
nós tínhamos uma taxa de mortalidade infantil de 30 para cada 1.000 nascidos vivos. No ano de 2016, quando foi feito o último dado que nós temos aqui, né, esse dado caiu pela metade, ou seja, caiu para 15 crianças mortas para cada 1.000 nascidos. Ainda é um número muito elevado, né, em comparação a países chamados desenvolvidos. Taxa de analfabetismo corresponde ao percentual de pessoas que não sabem nem ler e nem escrever, né? Ou seja, a educação ela é a base de todo o desenvolvimento, tanto econômico quanto social, né? E quanto tecnológico, né? Porque a educação é o meio a qual as pessoas elas se instruem, né? Elas criam habilidades e aperfeiçoam as suas técnicas, possibilitando assim, né, que a nação possa desenvolver novas tecnologias e prosperar com a sua economia. Então, por isso que o analfabetismo em alguns países, né, principalmente nos países asiáticos, como Japão, Coreia, né, é tratado como prioridade para que ele possa ser erradicado, não existir nesses territórios. Renda nacional bruta, né, per capita, né, baseada na paridade de poder de compra dos habitantes, ou seja, qual é o poder de compra das pessoas, qual é o poder que as pessoas têm para comprar, me desculpe, corrigindo aqui, qual é o poder que as pessoas têm para comprar, ou seja, baseado no quanto elas ganham e no quanto, né, a inflação do país impacta, né, na vida das pessoas, porque inflação alta ela reflete, né, com alto impacto sobre os ganhos dos trabalhadores, né, uma vez que ele diminui a capacidade de compra das pessoas. Condições médicos sanitárias ou saneamento básico. Isso aqui no Brasil também ainda há uma grande parte da população que não tem acesso à água tratada e nem a esgoto, né? E como já comentei com alguns de vocês dentro de sala de aula, né, esgoto a céu aberto e água sem tratamento são proliferadores de doenças, né? O Brasil, durante a década de 80, teve surtos de cólera, né, que é uma doença gastrointestinal provocada pela água contaminada, né, várias doenças parasitárias, né? Então, ou seja, e o parasita ele fica ali, né, na questão do esgoto a céu aberto. Então, a partir do momento que os bairros, as cidades, né, elas têm uma boa estrutura de esgoto e água tratada, né, e pavimentação, todas essas doenças, né, que podem provocar a morte da população, elas são erradicadas e aí melhora a condição de vida das pessoas. Qualidade de vida e acesso ao consumo, né? Corresponde ao número de carros, computadores, televisores, celulares, acesso à internet e alimentação mínima que uma pessoa necessita, né, que são cerca de 2.500 calorias. E se essa alimentação é balanceada entre outros, né? Esse indicador ele analisa, né, como é que está o acesso das pessoas com relação aos bens produzidos, né, e aos bens materiais que permitem acesso à informação a essas pessoas, uma vez que hoje a massificação da informação, as pessoas elas conseguem, né, se autoeducar tanto na instrução quanto na alimentação por meio da internet, né? E um outro critério também é muito importante é com relação à alimentação balanceada, uma vez que grande parte, por exemplo, no Brasil, grande parte da população não tem uma alimentação rica em vitaminas, né, em nutrientes que são favoráveis para o bom desenvolvimento do organismo, né, e
alimentos que possibilitam, né, a proteção do organismo contra doenças cardiológicas, patologias oncológicas, entre outras, né? Porque a alimentação do brasileiro é baseada em gorduras e muita carboidrato. As proteínas, as boas proteínas, cereais, né, e frutas pouco acessível, uma vez que são produtos caros e grande parte da população brasileira não tem acesso a esses itens devido à questão de valores. IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, né, foi criado pela Organização das Nações Unidas para tentar medir o grau econômico e, principalmente, como as pessoas estão vivendo nos países de todo o mundo. O IDH avalia países em uma escala de 0 a 1. Né? O índice 1 não foi alcançado por nenhum país do mundo, pois tal índice iria significar que determinado país apresenta uma realidade quase perfeita. Né? Por exemplo, revela uma elevada renda per capita e expectativa de vida de 90 anos e assim por diante. E aí é que nós temos o ranking 2020 dos países com melhor IDH, ou seja, os melhores países para se viver. Né? Se a gente observar, a maioria dos países eles estão situados na Europa, né? Noruega, Suíça, Irlanda, Alemanha, Suécia, Dinamarca, Finlândia, né? Nós temos Islândia, também temos países asiáticos, né? Temos Hong Kong, né? É uma república autônoma na China, a Austrália, que fica na Oceania, e a Nova Zelândia, né? Também fica na Oceania, ou seja, os 10 melhores países para se viver no mundo estão na Europa e Ásia. Então, se você pretende um dia viver em um desses países, já sabe onde eles estão. O Brasil, né, no ano de 2020, ele ocupava, né, porque nós estamos em 2021, provavelmente já deve ser um novo ranking da ONU. A posição de número 84, em um ranking que tem 189 países. É sempre bom lembrar que nos últimos 3 anos, desde 2019, o Brasil vem perdendo posições, né, no IDH, né, dentro do ranking internacional. O IDH tradicional do país foi calculado em 0,76,5, o país caiu 5 posições em relação a 2018. A Noruega, né, é o país com o maior IDH do mundo. E também tem aquele país que tem o menor, né? Seria o Níger, que fica na África. É um país ali na África, que fica no norte da África. Que tipo de informações os indicadores podem dar sobre o Brasil? A comparação entre as regiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste é muito importante para que tenhamos condições de conhecer melhor uma região ou o país. Quando comparamos os indicadores sociais do Nordeste com os do Sudeste, por exemplo, o número de pessoas que têm em casa, esgoto ligado à rede geral, água tratada e coleta de lixo, fica evidente que no Nordeste as famílias vivem em piores condições de vida do que no Sudeste. O que isso quer dizer? Que os nordestinos hoje, grande parte da população, eles não têm acesso à água tratada e à rede de esgoto, onde eles possam depositar os seus esgotos para ir para uma estação de tratamento e logo após, né, esses resíduos, né, serem separados, eles possam ser novamente encaminhados à natureza. Né? Ao mesmo tempo, esses indicadores possibilitam que tenhamos condições de avaliar com mais cuidado as ações do governo
no que se refere à administração da vida das pessoas. Um governo conseguiu melhorar os índices de educação em várias regiões. Outro pode ter incentivado a criação de novas indústrias, né? E os números mostram o que realmente foi realizado. Ou seja, os indicadores, quando há essas campanhas, né, esses projetos governamentais que visam a melhoria da população, os indicadores que vão mostrar se houve ou não melhoria na qualidade de vida dessas pessoas. Se o acesso à renda aumentou, se o acesso a bens e serviços também aumentaram, né, se tudo isso e tudo isso é possível fazer. Toda essa análise, me desculpem, né? Toda essa análise é possível fazer observando os indicadores sociais. Na grande maioria dos países, são órgãos oficiais do governo que fazem, né, esse levantamento. No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é o órgão oficial responsável pela produção das estatísticas que compõem o sistema de indicadores sociais. As principais fontes de dados são as pesquisas do próprio Instituto, né, como as pesquisas censitárias, né, que é o censo demográfico e contagem populacional, e por amostragem de domicílios, né, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD. Então, pessoal, no Brasil, quem faz, né, todo esse levantamento da população com relação aos indicadores sociais e como é que está, né, como é que estão, melhor dizendo, esses indicadores sociais, é o IBGE, que é um instituto, né, é um órgão governamental e que faz todo esse levantamento aí estatístico e geográfico no Brasil. Então é isso aí, gente. Né? Espero que vocês tenham gostado. Hoje o nosso encontro foi basicamente para falar sobre o indicador social e da importância dele, né, para entender o desenvolvimento social de um país e de uma população. Né? E nas próximas aulas a gente já vai começar a tratar sobre esse assunto, né, dentro dos conteúdos do livro. Tá joia, meus queridos? Fiquem todos com Deus. Até a próxima.